Candlesticks. Os candlesticks eles nos mostram o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo neste período analisado do candle. Esse período analisado, o período do candle, ele pode ser anual, mensal, diário, horário, 1 hora no caso, né? 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos. E a cor do candle ela muda conforme o preço de fechamento muda em função do preço de abertura. Então o que a gente tem? A gente tem a cor verde ou branca, normalmente usada. Pode usar a cor que quiser, configurando no seu home broker. A cor verde ou branca ela significa que os preços fecharam em nível maior do que abriram. Então o preço abriu aqui e fechou aqui. E a cor vermelha, o contrário, ele indica que o preço abriu nessa região e fechou nesta região, com os preços num nível menor do que abriu. E as sombras de ambos os candles, que é chamada de cauda ou pavio, elas significam no topo o máximo que o preço chegou e a mínima que ele foi antes da abertura e do fechamento. Então essa informação é muito importante. Os candles eles são importantes desde que usados com bom senso. Eu não faço uma operação por causa do tipo de candle, mas o candle me traz algumas informações bem importantes no trade. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem uma barra verde que ela abre na mínima e fecha na máxima, é porque teve muita força compradora. O contrário, a mesma coisa. Quando ela abre aqui e fecha aqui embaixo, toda vermelha, ele é um candle vendedor. Uma coisa que a gente tem que cuidar nos candles também é quantos terços dele ele é comprador ou vendedor. Por exemplo, se esse candle ele fosse verde, só essa partezinha aqui de baixo, deixa eu botar a caneta aqui, vamos ver. Pera aí. Caneta. Se esse candle fosse verde até aqui embaixo, ó, e aqui em cima seria um pavio, bonito meu pavio, o que isso me indica? Me indica que mais de 2/3 desse candle é vendedor, boa parte dele por sinal, né? Então indica que entrou uma forte força vendedora aqui, ó. Se ele fosse verde aqui, né? Só vermelho aqui embaixo, né? Essa parte aqui não existiria. Então isso indica que entrou muita força compradora. E isso alinhado a uma linha de força, no caso uma parede, uma resistência, um topo duplo, um fundo duplo, uma outra informação nos ajuda muito nos trades. Porém, é aquilo que eu falei, não dá para fazer um trade só por causa do candle. Tá? Vamos para o próximo aqui. Então, a gente tem aí alguns candlesticks. A gente tem o Moro Buzu, Spinning Top, Doji, Long Leg Doji. Então, começando aqui. Corpo e sombra. De forma geral, quanto mais longo o corpo real, mais intensa é a força compradora ou vendedora, que eu acabei de mostrar ali no desenho antes. Então, por outro lado, pequenos corpos representam momentos de consolidação do preço, estabilidade ou dúvida. Chamamos de Moro Buzu o padrão de candle que possui somente corpo real. Então ele abre na mínima, fecha na máxima, ou abre na mínima, fecha na máxima, sendo positivo ou negativo. É o Moro Buzu. Normalmente a gente tem aí as barras elefantes, que são candles que se destacam no meio dos outros candles, que são muito bons para fazer trade. E aqui a gente tem o Spinning Top. O Spinning Top ele tem um corpo pequeno, centrado no meio do candle, e longas sombras de equilíbrio. Então ele pode indicar equilíbrio ou dúvida, dependendo do tamanho desse corpinho aqui no meio. Tá? A gente tem o Doji. O Doji é muito parecido com o Spinning Top, só que ele é mais curtinho, ó, ele não possui um corpo real. Isto é, os preços de fechamento e abertura eles são iguais, parecidos. Quase. Pode ser considerado aí um pouquinho, ó, um Doji. Mas ele abre e fecha no mesmo lugar e deixa uma sombra acima, uma sombra abaixo. Então, o Doji normalmente, não é sempre, tá? É um padrão de
equilíbrio. Quando a mínima também é igual ao fechamento e abertura, o doji é chamado de gravestone, lápide. Por que lápide? Porque esse candle aqui ele era verde e entrou uma força vendedora. Então ele matou toda a força compradora dele e ele vira um candle vermelho. Se a gente for analisar, ele é um candle vermelho e um verdezinho aqui. Então a gente tem, se a gente dividir em dois, ó, a gente tem um candle aqui vermelho e um candle bem pequenininho embaixo, verde. Quando a máxima também é igual ao fechamento e abertura, doji é chamado de Dragonfly Libélula. Aqui a gente tem o Dragonfly, ó. Então o que acontece? O preço abriu aqui, caiu, ele era vermelho, esse candle, e depois ele ficou com essa sombra. Por quê? Porque entrou uma força compradora aqui. E isso é muito importante. É isso que tem que se observar nos candles, não só o desenho pronto dele. O que o preço fez? Normalmente a gente pode até dividir o candle em dois. Normalmente eu faço isso. Gráfico de 5, 10 minutos. Para entender o que o preço fez naquela faixa ali. Aqui a gente tem um exemplo do engolfo, um engolfo de alta. O que é um engolfo? São dois corpos reais de cores opostas, com o segundo corpo envolvendo o corpo anterior. O primeiro é de baixo, um doji, enquanto o segundo é de alta. Então a gente tem ó, um movimento forte que engolfa, que incorpora o candle anterior e a cor anterior, modificando. Isso é um forte indicativo, mas também não pode só entrar por causa disso, né? Tem que ter uma região aí para fazer trade. Isso aqui era para ser uma linha reta. Então, somente isso não indica entrar ou não num trade. A gente tem que entender o que o preço está nos mostrando. Obviamente, depois desse engolfo aqui, a gente pode fazer uma comprinha aqui. Por quê? Porque esse preço aqui engolfou esse. O mais correto era acima aqui dessa região, mas esse aqui já engolfou, já dá uma entrada. Também temos o piercing pattern, que é chamado de padrão perfurante. Ele consiste de um candle negativo seguido de um candle positivo, que supera pelo menos a metade do corpo anterior. Ele já é um pouquinho mais difícil de identificar do que o engolfo. Porém, se a gente juntar esses dois candles aqui verde, ó, a gente tem um engolfo em dois candles. Isso é muito comum e é muito importante fazer isso, pessoal. Tem que sempre juntar esses dois candles, 2 ou 3 candles. Olha aqui, a gente tem essa, se a gente juntar esses 3 candles aqui, ó, a gente tem um baita candle verde aqui, que engolfa essa região aqui e possibilita aí fazer uma entrada, considerando que aqui é um fundo. Tá? Então, usem os candlesticks com bom senso, mas tem que saber o básico deles. Tem muita gente aí que diz que candlestick indica um padrão de reversão. Eu não considero isso, tá? Para mim, o candlestick somente está mostrando o que o preço está fazendo. Então, tem que usar com bom senso os candlesticks e analisar sempre um ou dois juntos. Juntem eles. Isso é chamado de blended candles, tá? Então, façam isso, vocês vão ver que vai ficar mais fácil aí fazer as operações. Beleza?